Fala pessoal, bom dia. Estamos aí com mais uma aula sobre citologia e hoje eu vou explanar um pouquinho mais sobre citoplasma e organela citoplasmática, ok? Então a gente vai entender um pouco mais sobre o que tem dentro da célula e faz com que ela funcione dentro de um organismo, seja esse organismo unicelular ou um organismo pluricelular, tá? Levando em consideração toda a composição da célula, nós podemos ver que a célula ela tem três constituintes básicos independente do ser vivo. A gente vai ver a membrana plasmática em todos os tipos de célula, de todos os organismos, uma região que é o citoplasma, onde fica as organelas, onde fica o material gelatinoso chamado de citosol, tá? E a região onde fica o DNA, que o DNA pode estar dentro do núcleo ou não, ok? Então, com relação às células em geral dos seres vivos, elas têm três regiões ou três componentes básicos. Com relação à organização, nós podemos ver dois tipos de célula. E aí, vamos aqui para o slide. Ó. Primeiro, a célula eucariótica. A célula eucariótica é uma célula que ela tem um núcleo delimitado pela carioteca, que é uma membrana. Então, estou passando aqui, ó, vou tentar colocar aqui para ficar um pouco melhor para vocês visualizarem, né? Então, a gente tem aqui, ó, a carioteca reveste o núcleo. Aqui eu tenho uma célula cortada ao meio, para a gente entender um pouco melhor. Aqui em azul, ó, na parte externa eu tenho a membrana plasmática, e a membrana plasmática ela é constituída de uma bicamada fosfolipídica, né? Eu tenho aqui o núcleo, tá vendo essa parte azul aqui, ó, é a carioteca, e lá dentro o material genético. Eu sei que é uma célula eucariótica porque o núcleo está delimitado, beleza? Então, é basicamente isso, uma célula eucarionte. A procarionte é uma célula representada pelas bactérias e árqueas. Já na célula eucariótica, eu tenho célula vegetal, fúngica, animal, protozoários, né? Possui célula eucariótica. A procariótica, a gente tem representantes como as bactérias e as árqueas. A composição é mais simples, ela não tem organelas membranosas, tá? Ela tem parede celular, membrana plasmática, citoplasma, e a região central, onde fica o DNA, que a gente chama de região de nucleóide, tá? Esse filamentozinho aqui, ó, que parece uma fitazinha, ó, é o DNA de uma bactéria. Ela tem um outro DNA aqui, que é o plasmídio, que tem informações de resistência, né, a essa bactéria. Então, a gente não vai ver o núcleo sendo formado por carioteca ou membrana nuclear, o que caracteriza uma célula procariótica, tá? Nós vamos estudar também a diferença de uma célula animal para uma célula vegetal. Então, aqui eu fiz uma comparação. Você consegue ver algumas estruturas bem nítidas, como aqui, ó, desse lado, eu tenho uma célula vegetal. Então, a parede celular que reveste, né, essa célula. Eu tenho aqui o cloroplasto, que realiza fotossíntese. Okay? Então, aqui na animal, eu não tenho parede celular e eu não tenho cloroplasto, que é uma organela que realiza fotossíntese. Fora isso, a gente tem aqui também, ó, o vacúolo, que é uma organela que pode armazenar a substância, tem uma função de controle osmótico, além de outras funções, o que a gente não tem na célula animal. Mas vamos lá, e se cai uma pergunta de um vestibular aí, num texto, relatando sobre essas principais diferenças, você vai sempre lembrar da parede celulótica, parede celular, presente nos vegetais e não está presente numa célula animal, o cloroplasto, que tem a clorofila, responsável pela fotossíntese, captura luz solar para realizar a produção de matéria orgânica, né? Então é essa aqui, ó, bem verde, tá? E essa organela maior, que é o vacúolo. Existem outras pequenas diferenças, mas essas são as principais. Então você tem que ter nítido aí no seu aprendizado a diferença de célula animal e vegetal, a diferença de célula eucariótica e procariótica, beleza? Então, a gente falando de organela em si, independente da célula, a gente vai estudar todas as organelas, seja animal ou vegetal, ou seja, a gente vai estudar cada componentezinho aqui. Ó. Entenda que esses desenhos que eu mostro são células cortadas ao meio, então a gente vai ver todo o componente celular. Então, a gente vai falando de cada unidade dessa que fica dentro do citoplasma. Tá? Primeira coisa, essa região que vai da membrana até o núcleo, seja de uma célula animal, seja de uma célula vegetal, toda essa região aqui é chamada de citoplasma. A substância que está ali dentro, que é constituída basicamente de 80% de água e o restante de proteínas, glicoproteínas, entre sais minerais, né, é chamado de citosol. Então eu falo que as organelas estão mergulhadas no citosol, tá? Nessa região entre membrana e núcleo, ok? Então essa substância, né, aqui tem um aspecto mais gelatinoso, tá? Que vai ancorar aí todas essas
organelas. Organelas significa órgão pequeno. Então, cada estrutura conhecida como organela, ela vai ter uma função. Assim como os órgãos do seu corpo, o coração, o estômago, tem uma função, as organelas também têm uma função. Uma de digestão, outra de armazenamento, outra de produção de proteína. Enfim, é o nosso foco da aula hoje, tá bom? Então, ó, vamos lá. Falando da primeira organela, citoesqueleto. Olha o termo, citoesqueleto. Vamos lá. O que é um citoesqueleto? Citocélula é esqueleto da célula. Então, ó, olha essa imagem. Quando a gente analisa a célula, ela possui uma série de arcabouço, uma série de fibras proteicas, formando esses microtúbulos, tá? Que ela vai dar basicamente a sustentação, o formato da célula, tá? Então, olha essa imagem aqui primeiro, que é um desenho. Essas fibras que estão atravessando de um lado a outro aqui, ó, formando estruturas que sustentam e dão formato para a célula. Então, a célula ela vai ter a sua estrutura, o formato, a morfologia, dependendo da estrutura do citoesqueleto. Então, basicamente, é um esqueleto da célula mesmo. Essa imagem aqui do lado é uma imagem de microscópio, onde colocou-se corante que tem afinidade por essas moléculas do citoesqueleto. Então, tudo que está vendo de amarelo, a fluorescente, verde fluorescente aqui, ó, são fibras do citoesqueleto. Olha essa estrutura aqui. A gente tem 3 tipos de proteínas e fibras que formam o citoesqueleto. Primeiro, eu tenho os microtúbulos, tá? E esses microtúbulos, ele tem a sua distribuição mais estrelada, assim, né? Por toda a célula. Eu tenho os filamentos intermediários, também distribuídos ao longo da célula, e os microfilamentos, que ficam mais na periferia da célula. Esse citoesqueleto, ele permite dar o formato para a célula e permite também a movimentação celular. A célula ela pode ter um movimento de cicloses, tá? Que é um movimento constante, tá? Constante, meio que vibrando ali da célula, e os movimentos ameboides, que são projeções da célula, mais ou menos como está mostrando aqui, tá? Projeções da célula, movimentos ameboides. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Continuando aqui, ó. Falando de citoesqueleto, depois a gente começa a falar sobre outra organela. Comecei aqui com o ribossomo, tá? Então, o que é o ribossomo? Pequenas estruturas especializados na produção de proteína. Ele pode estar livre no citosol, tá? Livre ali na região do citoplasma, ou ele pode estar aderido ao retículo endoplasmático rugoso. Então, nós vimos lá na bioquímica, provavelmente você estudou, que o ribossomo ele coordena a atividade de síntese proteica. Então, por exemplo, aqui nessa imagem, ó, eu tenho um ribossomo, que é essa estrutura maior, ligado aqui a um RNA mensageiro produzindo essas bolinhas aqui, que no caso são aminoácidos formando proteínas. Ele pode estar livre no citosol, tanto da célula como no citosol nuclear, dentro do núcleo, mas ele pode ser grudado ao retículo endoplasmático rugoso. Então, função principal, produção de proteína. Beleza? Vamos lá, retículo endoplasmático. O que o retículo faz? O retículo endoplasmático, ele é uma série de tubos, de bolsas que ficam nessa região aqui, ó. Presta atenção aqui, ó, nessa imagem, ó. Eu tenho uma célula, tá? Aqui eu tenho o núcleo da célula e aqui em roxo eu tenho o retículo endoplasmático. Nós vamos observar que o retículo ele pode ser dividido em 2 partes, ó. Uma parte que tem ribossomo, que a gente vai falar que ele é um retículo endoplasmático granuloso, e uma parte lisa. Observa aqui, ó, uma parte cheia dessas bolinhas aqui, que são os ribossomos, então a gente chama de retículo endoplasmático granuloso ou rugoso, antigamente falava rugoso. Atualmente, com as imagens, a gente vê mais que ele é granuloso do que rugoso, né? E a porção lisa, então retículo endoplasmático liso ou não granuloso, ausência de ribossomo. Qual a função que ele tem dentro do nosso organismo? Vamos lá, ó. Começando a falar do retículo endoplasmático rugoso. Como ele tem proteínas grudadas aí na sua estrutura, como ele tem ribossomos grudados na sua estrutura, a função inicial dele é síntese de proteínas, devido ao ribossomo. Mas não só isso, ele armazena a substância e ele pode transportar a substância de uma região a outra, beleza? Também produzem proteínas estruturais da biomembrana e enzimas lisossômicas, enzimas que realizam a digestão celular. Então,
resumindo a função do rugoso, seria distribuição de substância, armazenamento de substância e síntese proteica, ok? Retículo endoplasmático liso ou não granuloso, a função é a mesma. Então, lá, distribuição de substâncias, armazenamento de substâncias e a gente vai acrescentar essa aqui, ó, sintetiza lipídios. Lipídios são gorduras, tá? Ácidos graxos, tá? Fosfolipídios, que formam a membrana plasmática, esteroides, que são importantes para formar os hormônios, entre eles colesterol, esteroide, estrógenos, tá bom? Há algumas funções que pode estar em algumas questões. Por exemplo, nas células do fígado, células hepáticas, a gente vai ter uma grande quantidade de retículo endoplasmático, tá? Porque ela está associada à inativação de substâncias tóxicas. Nos óvulos e espermatozoides, né, lá nas gônadas, que são estruturas sexuais, tem muito retículo endoplasmático para produzir hormônio sexual. Então, estradiol, progesterona, testosterona. E na célula muscular, o retículo endoplasmático liso ele tem uma função um pouquinho diferente. Ele armazena cálcio, sais de cálcio, que é importantíssimo na contração muscular. Então, ele fica lá guardando cálcio. Quando a célula precisa, ele libera esse cálcio, a contração ocorre. Recolhe esse cálcio, a contração para de ocorrer, a gente tem um relaxamento muscular. Beleza? Vamos lá. Próximo aí, complexo de Golgi ou complexo golgiense. Olha aqui essa imagem, ó. Complexo de Golgi ou complexo golgiense, ele é um conjunto de bolsas, tá? De cisternas, como nessa imagem é demonstrada. A função dele é armazenar substâncias. Ele fica geralmente após o retículo endoplasmático. Então, tudo que o retículo produz, principalmente o rugoso, produzindo proteínas, o liso, produzindo lipídios, é enviado através de vesículas. O que são vesículas? Olha aqui no slide. Tá vendo essas bolinhas aqui? Ó? Todas essas organelas que eu estou falando, ela tem constituição lipídica. Então, ela é membranar, ela é membranosa, formada mesma constituição da membrana plasmática. Essas vesículas aqui, ó, que são essas bolinhas aqui no slide, ó, elas são estruturas que podem armazenar substâncias. Então, a substância sai do retículo endoplasmático granuloso e vai até o complexo de Golgi, onde ela vai ser armazenada. Tá? Então, a gente tem bolsas membranosas com função de armazenamento e secreção. O que é secreção? Existe uma diferença muito grande de excreção, na biologia, e secreção. Excreção é liberar substância que não é útil mais. Então, excreta é substância que tem que ser eliminada, ela é tóxica. Tá? Secreção são substâncias que ainda têm uma utilidade no nosso organismo. E como ela tem uma utilidade no nosso organismo, ela precisa ser liberada com uma função específica, liberada para fazer a digestão, liberada para atuar como um hormônio, né, em uma célula-alvo. Então, a função aqui do retículo, do complexo de Golgi, melhor dizendo, secreção celular, produzir substâncias úteis para o organismo ainda, carboidratos, proteínas, entre outros. Preste atenção nessa imagem aqui. Ó. Eu tenho aqui, ó, ela recebe as vesículas vindo do retículo endoplasmático, que pode conter enzimas, proteínas ou lipídios, armazena isso nessas cisternas. Essas cisternas aqui basicamente são armazenamento de substâncias. Hora ou outra, quando requisitado pela célula, ela pode soltar vesículas, e essas vesículas podem estar cheias dessas substâncias, e ocorre uma exocitose, eliminação dessas substâncias. Geralmente com uma função, por exemplo, na digestão. Lá no seu estômago é liberado, então, enzimas digestivas, como a pepsina, né, para quebrar proteínas. Pode liberar também essas vesículas com a função de digestão intracelular. Em vez dela liberar para fora aqui da célula, ela pode se anexar a outras vesículas realizando a digestão. A gente vai ver isso um pouquinho mais na frente, tá bom? Então, ó, uma imagem aqui bem interessante do complexo de Golgi, o complexo golgiense. Ó. Eu tenho aqui embaixo, em rosa aqui, ó, deixa eu tentar mudar aqui um pouquinho essa anotação para vocês enxergarem um pouco melhor. Eu tenho aqui embaixo, ó, o retículo endoplasmático granuloso, cheio de seus grãos, cheio de ribossomo, produz proteína e manda através de vesícula essas proteínas, essas enzimas, até o complexo de Golgi. O lado do complexo de Golgi que está virado para o retículo endoplasmático, a gente vai chamar de face cis.
O lado do complexo de Golgi que está ligado para a membrana, né, direcionado para fora da célula, a gente vai chamar de face trans. É importante isso? Sim, porque às vezes o desenho ele não vai ter o retículo endoplasmático nem a membrana. Ele vai estar representando só o complexo de Golgi. E aí você tem que ter uma ideia se a substância está chegando aqui, saindo. Aliás, você tem que ter uma ideia qual é a direção da substância. Nesse caso, ela está chegando aqui, atravessando e saindo através de vesículas. Então, algumas questões de vestibular, ela vem o desenho e só vem assim, ó, face cis e trans, para você ter uma ideia de onde está chegando e para onde está indo. Ok? Então, as vesículas saindo aqui. A gente pode ter vesículas primárias, secundárias, dependendo da função. Olha só. Tá vendo essas bolinhas que são liberadas, que a gente está chamando de vesícula? Se ela tiver enzimas responsáveis pela digestão intracelular, nós vamos chamar essa vesícula de lisossomo, que é uma outra organela, ok? Então, a gente vai ter essa função. Para a gente encerrar complexo de Golgi, eu coloquei essa imagem aqui, ó, que é a imagem de um espermatozoide. O espermatozoide, ele é dividido em 3 partes básicas. Então, a gente tem aqui, ó, a cabeça, ok? Peça intermediária e o flagelo, que é a cauda. O restante tudo aqui, ok? Então, cabeça, peça intermediária e cauda. Na cabeça aqui ó, do espermatozoide, a gente vai ter o núcleo e lá o DNA, ok? Aqui a peça intermediária, muita mitocôndria, responsável por produzir energia, para o flagelo se mover, né? E o flagelo responsável pela locomoção. Agora, o interessante é que aqui na cabeça só existe essa região aqui, ó, que a gente vai chamar de acrossoma. Tá vendo aqui, ó? Acrossoma. É uma modificação do complexo de Golgi. Lembra que eu falei que o complexo de Golgi armazena enzimas, proteínas? Neste caso, ele vai armazenar muita, mas muita enzima. Quando ele chegar, vamos supor aqui, ó, vou mudar aqui um pouquinho só para a gente ter uma ideia melhor. Vamos supor que nessa parte aqui eu tenho ó, o óvulo. Tá? Então, o óvulo ele é basicamente assim. Ó. Ele é formado por mais de uma camada, tá? E essa camada aqui, ó, representei por rosa aqui uma camada e aqui a outra camada do óvulo. Essa camada rosa aqui é chamada de zona pelúcida. A zona pelúcida é uma camada de proteção. Quer dizer que quando o espermatozoide encosta no óvulo, ele precisa abrir isso aqui, liberar as enzimas presentes no acrossoma para ocorrer a digestão. Então, a gente vai ter primeiro a digestão dessa região, tá? E depois que ocorreu a digestão, o núcleo é colocado dentro do núcleo do óvulo. Para que eu falei disso? Para você entender que o acrossoma, tá, é uma estrutura, vou colocar aqui. O acrossoma é uma estrutura que é uma modificação de complexo de Golgi lotado de enzimas para romper a barreira de proteção do óvulo. Então, a gente vai encontrar muito essa relação de complexo de Golgi na formação do acrossoma. Beleza, pessoal? Vamos lá. Seguindo um pouquinho aí nosso cronograma, deixa eu só tirar aqui as escritas, né, para a gente continuar. Vamos lá. Lisossomo. Deixa eu apagar isso tudo aqui para a gente continuar, né? O lisossomo, ele é formado pelo complexo de Golgi, tá? O complexo de Golgi produz aquelas vesículas, e essas vesículas membranosas produzidas pelo complexo de Golgi, ela tem a função de digestão intracelular, tá? Então, vou tirar um pouquinho a imagem aqui, ó. Digestão intracelular. Essas vesículas, essas bolinhas aqui que eu representei amarelo aqui, ela é lotada de enzimas, e as enzimas realizam a digestão. Exemplo, tá? Ela pode ter lá dentro proteases que geram proteína, nucleases que geram ácidos nucleicos. Então, a função de um lisossomo é digestão celular. Beleza? Então, vamos lá. O lisossomo ele pode ser primário ou secundário. Assim que ele é formado, quando ele estiver aguardando lá uma função, aguardando o que digerir, a gente fala que ele é um primário. Secundário é porque ele já está fundido a uma estrutura e já está realizando a digestão, tá? Vamos aqui na imagem, ver se vocês conseguem acompanhar aqui comigo, ó, vou colocar aqui. Ó. Aqui eu tenho um complexo de Golgi, face cis e face trans, liberou a vesícula, e a vesícula ela tem duas funções. Preste atenção. Ó, ela pode, neste caso aqui, está representando que a célula fez uma fagocitose. Englobou, sei lá, uma bactéria. Tá? O lisossomo ó, sai daqui e vai se fundir a esse fagossomo, essa estruturazinha aqui que fagocitou uma bactéria.
Quando ele se funde ao fagossoma, ele libera lá dentro as enzimas, a digestão ocorre e ele elimina os resíduos. Exocitose de resíduo, também chamado de plasmocitose. Mas o lisossomo ele pode ter uma outra função também. Tá? Ele pode digerir, por exemplo, suponhamos que eu tenho aqui uma mitocôndria, e essa mitocôndria já está muito velha, ela precisa ser eliminada, já não tem função no nosso corpo. O lisossomo se funde a essa estrutura, à mitocôndria, digere ela e libera os resíduos. Então, nós temos duas funções aqui de lisossomos. Uma função autofágica. A função autofágica é quando ela digere estruturas da própria célula, daí o termo auto, né, se autodigerir. Um exemplo que a gente tem aqui é da cauda dos girinos. É muito interessante isso. Na fase larval, os anfíbios possuem cauda. E conforme as patas são formadas, a cauda vai regredindo. O interessante é que as células dessa região caudal aqui, como demonstrado aqui nessa imagem, nesse desenho, as células presentes na região caudal começam a fazer autofagia, digerir os próprios componentes das células, digerir as próprias células. E aí a cauda vai reduzindo de tamanho. E, em contrapartida, os membros vão se alongando. Preste atenção, o lisossomo é uma organela que realiza digestão, seja digestão de estruturas de dentro da própria célula ou de fora da célula, ok? Então, pode fazer essas duas funções. A outra função é uma função heterofágica. Então, heterofagia é quando ela captura substâncias do meio externo. Acompanha o desenho aqui, eu tenho essa região com a bactéria sendo fagocitada. Veja que a bactéria entrou dentro de uma vesícula. Complexo de Golgi liberou a lisossomo, fundiu, fez a digestão e ocorreu a eliminação. Então, essa região aqui é uma região heterofágica, uma função heterofágica. Está fazendo a digestão de estruturas de fora. E esse lado de cá é uma autofágica, digerindo uma estrutura do própria célula, depois eliminar. Função, então, do lisossomo. Peroxissomo, uma estrutura muito semelhante ao lisossomo. É uma vesícula, só que em vez dela ter vários tipos de enzima, ela tem dois tipos de enzimas. Ela tem as oxidases, tá? Deixa eu ver se eu risco aqui para a gente acompanhar melhor. Então, eu tenho aqui as oxidases. O que são oxidases? Elas utilizam o oxigênio para oxidar as substâncias orgânicas. Como assim, professor? Ela é uma vesícula, uma estrutura globular, lotado de dois tipos de enzima. Primeiro, as oxidases. O que ela faz? Ela vai absorver componentes orgânicos, principalmente gorduras, lipídios. Utiliza o oxigênio para oxidar e quebrar essa cadeia de gordura, liberando ácidos graxos, entre outras moléculas, para a produção de energia. Só que quando ela quebra essas moléculas, libera muita peróxido de hidrogênio, a famosa água oxigenada, que é uma substância altamente tóxica para a célula. Sendo assim, as oxidases, depois de quebrar as moléculas orgânicas, fica presente no peroxissomo muita substância tóxica. Aí entra a segunda enzima, que é a catalase. O que ela faz? Transforma a água oxigenada em água e oxigênio. Então, basicamente, ela tem uma solução para cada coisa. Ela oxida e utiliza o resultado disso aí, né, o produto disso aí como fonte de energia, mas, em contrapartida, libera água oxigenada, que vai ser quebrada em água e oxigênio. Por exemplo, provavelmente você já viveu ou você já viu que algumas farmácias, algumas drogarias vendem a água oxigenada como substância antisséptica para limpar ferimentos. Quando você pinga um tipo de água oxigenada específica, né, em um ferimento, você vai ver que ele vai efervescer, borbulhar. O que está acontecendo ali? Você colocou água oxigenada no ferimento, que provavelmente está infeccionado, cheio de bactéria. As bactérias não possuem peroxissomos. Resultado, a água oxigenada é muito tóxica para elas. Já as nossas células possuem a catalase, que pega e transforma a água oxigenada em água e oxigênio. Então, quando a pessoa usa a água oxigenada como antisséptico, ela está matando as bactérias, tá? E o nosso corpo quebra essa substância tóxica. Então, você elimina só os antígenos ali, as bactérias, ou protozoários, enfim. É um micro-organismo que está causando infecção, tá bom? Vamos seguir aí, deixa eu apagar
as minhas anotações aqui, né, esses riscos, para a gente continuar. E próximo que a gente vai falar de organela seria os centríolos. Então, os centríolos são esses microtúbulos, tá? A gente tem um conjunto aí de microtúbulos oco, tá? Distribuídos em algumas regiões na célula. Geralmente um par de centríolo numa região chamada de centrosomo. Então, olha essa imagem aqui, eu vou colocar aqui. Esse aqui é uma célula e aqui embaixo eu tenho um par de centríolos numa região chamada de centrosomos. Aqui é uma visão superior, né, vendo esses microtúbulos organizados. Então, ele fica aparecendo com essa imagem. Qual é a função de um centríolo dentro da célula? Ele tem a função de participar da divisão celular, organizando. Eu tenho aqui, por exemplo, uma célula que está iniciando o processo de divisão celular, então os centríolos organizam a divisão celular, se aderindo aí aos cromossomos, né, e puxando esses cromossomos. Os centríolos também participam na formação de cílios e flagelos. Então, por exemplo, aqui, ó, os protozoários, que tem, neste caso, essa imagem, que é muitos cílios. O que são cílios? As estruturas menorzinhas aqui, ó, é formada através de centríolos, e os flagelos também. Tá? Então, a gente vê os centríolos em protozoários, nos gametas, né, em algumas algas, enfim. Tem algumas células específicas do corpo humano, como as células da traqueia, células do tubo respiratório superior, que eles também são revestidos de cílios. Então, essa é a função dos centríolos. Vamos lá, mitocôndria. Estamos quase acabando, pessoal. Respira aí. Tá? Eu sei que é muita informação, mas é necessário a gente falar em uma aula só para a gente encerrar isso. Mais na frente, a gente vai tentar pegar esse conhecimento e aplicar ele na fisiologia, tá? No funcionamento do nosso organismo e dos animais. Vamos lá, mitocôndria, organelas em forma de bastonetes, delimitada por duas membranas lipoproteicas. Então, eu tenho aqui, ó, o formato da mitocôndria. Ela tem duas membranas, a membrana externa e a membrana interna. Só que a membrana interna, ó, ela é cheia de vilosidades. Essas vilosidades são chamadas de cristas mitocondriais. Ela é revestida de uma substância aqui dentro que a gente chama, preenchido por uma substância aqui dentro, a líquida, que a gente vai chamar de matriz mitocondrial. Então, vamos lá. Ó, vou colocar aqui uma anotação para vocês entenderem o que eu estou falando, né? O que eu estou riscando. Eu estou falando aqui, ó. Eu tenho a membrana interna, que é chamada de cristas, a membrana externa, ok? Que ela reveste a mitocôndria, e eu tenho uma substância líquida que é chamada de matriz mitocondrial. Lá dentro eu tenho ribossomos para produzir proteína, mas o interessante é que dentro da mitocôndria a gente tem molécula de DNA. Por isso que a gente fala que essa organela tem a capacidade de se autoduplicar, independente do núcleo, porque ela tem molécula de DNA. Lembrando que esse DNA, em outra aula eu explico, ele é de herança materna. Tá? Então, quando a gente quer fazer um exame de DNA mitocondrial, você vai analisar só origem materna, porque a mitocôndria já estava no óvulo na hora da fecundação. O espermatozoide colocou só um núcleo, então toda a mitocôndria que nós temos, o DNA dela é de origem materna. Beleza. Mas qual é a função da mitocôndria? É uma das funções mais importantes, que é a respiração celular, ou seja, produção de energia em forma de molécula chamada de ATP. Tá? Então, o ATP, adenosina trifosfato, ou trifosfato de adenosina, é uma molécula que armazena energia. Resumindo, mitocôndria produz energia. Ok? Então, eu tenho a mitocôndria aqui, acompanha comigo. Ó. A gente, para produzir energia, nós vamos precisar de uma fonte de carbono, uma glicose, nesse exemplo, tá? Que ela vai entrar dentro da mitocôndria. Oxigênio, tá? Que é um processo oxidativo, tá? E lá dentro ocorre vários processos que a gente vai estudar em outra aula, liberando gás carbônico e água. Mas o interessante é que esse processo libera muita energia no formato de ATP, que é o resultado energético que nós temos dessa reação, tá bom? Então, função da mitocôndria é produzir energia. Ela é formada por por uma bicamada de fosfolipídios também. Agora eu quero que você dê uma pesquisada sobre o que a gente chama de teoria da endossimbiose. Acho que é assim mesmo. Teoria da endossimbiose, tá? Então eu coloquei aqui, ó. Dê uma pesquisada
Essa teoria fala que as mitocôndrias elas têm duas membranas porque elas foram fagocitadas de um outro organismo, provavelmente um procariótico, tá? E aí a gente tem uma a teoria que fala que as células que têm mitocôndria provavelmente elas vieram de um processo simbiótico, de tentar fagocitar e não conseguir. Depois se dê uma olhada nesse, nesse detalhe, tá ok? Depois a gente tem aqui, ó, como eu falei para vocês, ela pode ser... vamos voltar, peraí. Opa, ok. Vamos lá. Falei para vocês que ela é de origem materna. Então, sempre quando falar de herança mitocondrial, a gente tem sempre herança materna, tá? Apresenta uma capacidade de autoduplicação, que significa que ela possui DNA, um filamento de DNA lá dentro. A origem é exclusivamente materna, tá? Então, mitocôndrias dos gametas masculinos são degeneradas. Então, o que a gente tem é mitocôndrias que veio do óvulo, tá? Depois, numa outra aula, a gente comenta mais sobre isso. Vamos lá, seguindo. Então, a próxima organela, a gente tem os plastos. Vamos lá. Presente nas células de plantas e algas, eles são classificados em 3 tipos: cloroplasto, cromoplasto e leucoplasto. Coloquei aqui uma estrutura. Ó. Todos essas três estruturas, que são chamadas de plastos, eles são originados de uma estrutura chamada de proplastídeo. O proplastídeo ele vai dar origem aos leucoplastos, que tem como função armazenar amido, óleo, proteínas dentro de uma célula vegetal. A gente tem esse proplastídeo se transformando em cloroplasto, ele armazena muita clorofila, então ele é responsável pela fotossíntese, e eu tenho o proplastídeo formando cromoplasto. Ele armazena pigmentos de carotenoides, que são pigmentos avermelhados e alaranjados. A função dele pode, entre outras, auxiliar na fotossíntese, pode ter, como vai dar uma cor bastante forte para o vegetal, atração de polinizadores, atração de dispersores de semente, enfim, tá bom? Vamos falar um pouquinho mais sobre cada um. Começando aqui pelo cloroplasto. Vamos lá. Pessoal, o que é o cloroplasto? Apresenta cor verde, pigmento é a clorofila, capta luz solar. Realiza a fotossíntese, então ele utiliza CO2 e água, formando então moléculas orgânicas, como os glicídios, e liberando oxigênio, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui a folhinha, tá? Se a gente for pegar um pedacinho da folha aqui e ampliar no microscópio, a gente vai ver aqui, ó, a célula vegetal. Olha que legal essa imagem, ó. Bem fácil de ver no microscópio. Eu tenho aqui, você vê que ela é bem prismática, né? Isso aqui são as paredes celulares, uma parede ligada à outra, elas conseguem se comunicar. E o pigmento verde aqui, ó, são o cloroplasto. Dentro do cloroplasto tem um pigmento que é a clorofila. Então, se a gente for pegar só essa estruturazinha verde aqui, ó, a gente tem essa imagem. Então, ó, o cloroplasto é formado por duas membranas, externa e interna. E a interna forma esses discos, tá vendo? Então, a gente fala que ela também tem a mesma origem da mitocôndria, por endossimbiose, tá? Porque ela tem duas membranas. Ela também tem DNA, então quer dizer que o cloroplasto tem a capacidade de se autoduplicar independente do núcleo, tá? Então eu tenho aqui, ó, a energia luminosa vai ultrapassar a célula, entrar dentro do cloroplasto, aqui dentro tem os pigmentos, ocorre então a fotossíntese para a produção de compostos orgânicos. Lembrando que a mitocôndria faz respiração celular para produzir energia. O cloroplasto realiza fotossíntese, captura luz solar e produz matéria orgânica. Então, tem funções diferentes. E eles vão estar interrelacionados desta forma. Olha só. Cloroplasto, célula vegetal, e mitocôndria. Olha que interessante. O cloroplasto, através da luz solar, ele produz glicose, matéria orgânica, e libera oxigênio. A glicose dentro da mitocôndria, o oxigênio dentro da mitocôndria, realiza o que a gente chama de respiração celular e produz energia, ATP, liberando água e gás carbônico. Então, essas duas organelas se complementam. Enquanto uma libera água e gás carbônico, que vai ser utilizado na cloroplasto, que produz glicose, oxigênio, enfim. Bom, então a gente tem essas duas reações. Então, por exemplo, aqui em cima eu tenho a fórmula, a reação simples da
a produção de energia da respiração celular, e aqui embaixo, ó, eu tenho a equação da fotossíntese, tá bom? Deixa eu só apagar, ficou uma partezinha. Beleza. E aqui eu tenho a reação da fotossíntese. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, continuando. Cromoplasto, isso é legal, hein? O que é o cromoplasto? Ele possui alguns outros pigmentos que a gente vai chamar de carotenoides. Então, são plastos sem clorofila, mas lotado de carotenoides. Pigmentos amarelados, alaranjados ou avermelhados, ok? Então, ó, responsável pela cor dos frutos, flores e algumas raízes. Função dessa coloração, desses carotenos, ele pode ter uma função de atração de polinizadores, né, atração de animais para consumir o alimento, mas eles também podem auxiliar na fotossíntese, tá bom? E por último, leucoplastos, que são pigmentos que não possuem cores, presentes em raízes e caules, função armazenar algumas substâncias. Então, dependendo da substância, ele muda o nome. Se ele armazenar amido, a gente chama de amiloplasto, tá? E aí vai dependendo da substância, né? Vacúolo de sulco celular. Vacúolo de sulco celular, olha só, está presente na célula vegetal. Então, eu tenho aqui uma célula vegetal, parede celular, núcleo, ó, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, ó, cloroplasto, beleza? Mitocôndria. E aqui tomando quase 80% do volume celular, vacúolo, delimitado por uma membrana lipoproteica, tá? Então, ele tem uma substância, a aquosa mais ácida, cheia de sais, açúcares, aminoácidos e proteínas. Qual é a função dele para a célula vegetal? Várias. Pode regular a pressão osmótica, deixando os sais saírem ou entrarem para dentro do vacúolo. Então, se a substância da parte de fora aí do vacúolo, dentro da célula, está hipertônica, ele vai permitir a entrada de sais. Se estiver hipotônica, ele deixa a saída desses sais, regulando então a entrada e saída de água dentro da célula. Pode armazenar substâncias, pode auxiliar na digestão intracelular, ele pode ter depósito de pigmentos, tá? Em algumas plantas, eles têm tantos sais que os sais se cristalizam, formando drusas ou raftes. O que são isso? Nesse caso aqui, ó, raftes, ó, que parecem agulhas, tá? Que é uma defesa contra a herbivoria. Tá? Então, essa é a função do vacúolo. Pessoal, é isso aí. A gente encerra, então, as aulas sobre organela de maneira bem resumida e bem direta. Sugiro que vocês dêem uma relida e também sugiro que vocês façam uma tabelazinha, colocando lá ó, organelas e funções, e tenta achar as funções de cada organela após a aula. Beleza? Pessoal, até mais. Espero que rapidamente esse probleminha aí se resolva para a gente estar presente na sala de aula com vocês, tá bom? Valeu, até mais.